Episódio 2: Introdução à saúde mental e ao sofrimento psíquico. Hoje em dia, muito se fala em saúde mental e sofrimento psíquico, mas assim como muitos conceitos que usamos com tanta naturalidade, pode ser difícil definir o que é saúde mental e o que o sofrimento psíquico representa. Neste trabalho, partiremos do pressuposto de que a saúde mental relaciona-se a aspectos fortalecedores que apoiam o enfrentamento do sofrimento psíquico. Esses potenciais de fortalecimento e desgaste que determinam a saúde mental dos diferentes grupos sociais são fruto dos seus perfis de reprodução social. Os perfis de reprodução social, por sua vez, são produto das condições de vida e de trabalho. A classe social determina as possibilidades de inserção no trabalho, que pode ser mais ou menos instável e precarizado, e as formas de trabalho são o meio de garantir as condições de vida. Essas condições de trabalho e de vida geram potenciais de fortalecimento e desgaste, cuja interação determina as condições de saúde dos grupos sociais, que são grupos que compartilham o mesmo perfil de reprodução social. Além de um estado geral de bem-estar, a saúde mental também pode ser considerada um campo de conhecimento e atuação técnica, que deve compor as políticas de saúde. Agora, falando sobre o sofrimento psíquico, ele pode ser definido como um processo produzido na dinâmica de vida de um grupo social, em suas relações sociais, formando obstáculos ou obstruções ao viver. Apesar de ser produzido nas dinâmicas de vida, não se trata de processos naturais que se tornam patológicos, são novos processos que prejudicam a vivência dos grupos sociais. O contexto contemporâneo, com as suas mudanças socioculturais, é capaz de gerar novas formas de sofrimento psíquico devido ao jeito como se dá a constituição da subjetividade humana nesse novo cenário. Na sociedade atual, os indivíduos são submetidos a um discurso que os leva a acreditar que têm total responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso nos diferentes âmbitos da vida, a despeito da falta de políticas públicas que os amparem. Esse discurso estimula a competitividade, causa desgastes e leva ao sofrimento, devido à dificuldade do indivíduo em manejar a responsabilidade excessiva colocada sobre si. Cada vez mais, o controle do sofrimento é individualizado, negando-se as diferentes possibilidades de enfrentamento de acordo com os diversos perfis de reprodução social. Nesse contexto, na sociedade atual, os sujeitos encontram-se cada vez mais individualizados, desamparados e se autorresponsabilizando por todas as consequências que suas escolhas trazem. Ao priorizar valores neoliberais de produtividade e eficácia, a universidade submete docentes e discentes a um ambiente competitivo em que todos são adversários, de modo que a formação de laços de confiança é prejudicada, tornando a vivência universitária angustiante. Os estudantes, ao não reconhecerem a origem social e o caráter coletivo do seu sofrimento, buscam por medidas de enfrentamento individual que possibilitem a manutenção da produtividade, com destaque para a medicalização. Urbina Garcia, em estudo de 2020, aponta evidências de que o ambiente universitário, além de promover pouco bem-estar aos estudantes, também representa importante fonte de estresse e desgastes. A preocupação com a saúde mental dos universitários vem crescendo nos últimos anos. O Brasil é o primeiro país no ranking de transtornos de ansiedade e o quarto em número de pessoas com depressão. Tanto ansiedade como depressão são problemas que podem levar ao suicídio, desfecho que representa a segunda maior causa de morte em todo o mundo, entre os jovens com idades de 15 a 29 anos. De acordo com um estudo realizado pela OMS em 19 universidades de 8 países de alta renda, ao menos um terço dos graduandos no primeiro ano de curso apresentam problemas de saúde mental, sendo a depressão e o transtorno de ansiedade os mais comuns. Nas universidades dos Estados Unidos, um estudo de Cromlich, de 2020, mostrou que a depressão e o estresse são muito prevalentes, gerando impactos no desempenho acadêmico. No Brasil, pesquisa feita pelo Fonaprace em 2014, avaliando estudantes de universidades federais, mostrou que 58% dos entrevistados sofriam de ansiedade, 45% sentiam desânimo ou falta de vontade, e 33% tinham alterações de sono e insônia, condições que apontam para a possibilidade de apresentarem sofrimento. Discriminação racial, social, de sexualidade e violência de gênero
São outros desgastes aos quais os estudantes estão expostos e que impactam diretamente na sua saúde psíquica. Ressalta-se que tais desgastes são sentidos de formas diferentes para os distintos perfis de reprodução social dos jovens e suas famílias. No próximo episódio, nós vamos falar sobre como o panorama atual das universidades brasileiras, em especial as universidades públicas, impõe barreiras para uma implementação efetiva de estratégias de fortalecimento da saúde mental e enfrentamento do sofrimento psíquico.